Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. 9 horas e 37 minutos. Chegamos aqui. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para a glória de Deus, com muita alegria, para mais uma live de Escola Bíblica Dominical. EBD. Hoje, a lição de número 9, último dia do mês de maio, 31 de maio. E do meu lado, Diácono Ronaldo Torres. Vai dar certo. Agora dá, né? Paz do Senhor para todos, Deus abençoe. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para compartilhar com alegria essa lição bíblica que nos traz uma riqueza imensurável de unidade e na qual já foi revelada antes dos tempos. Pois é, então tá aí, a lição vai ser sobre o mistério da unidade revelado. Após assim tá meio a glória, tá meio assim, ontem hoje, né? Foi porque foi de ontem para hoje. Nós ficamos de 23 horas até as 3:30 da manhã. Uma vigília linda, foi suave, a vigília foi maravilhosa, né? A gente, na verdade, não vimos nem o tempo passar, né? E o que a gente orou, é verdade, mas a gente, a vigília estava fluindo de uma maneira tão natural, né? Que foi bem diferente. Eu ainda não tinha participado de uma vigília. Eu acho que é porque eu não estava colocando o microfone mais próximo. Então, não tinha participado de uma vigília. Assim, porque... Daquele modelo. Daquele modelo, porque não de forma assim, na internet, né? Porque geralmente as vigílias que a gente passava era praticamente 1 hora de joelho, ou 1h30. E aí você, às vezes, faltava palavras, dava sono, mas foi diferente. Mas nós oramos de joelho. Sim, em pé. O período de oração foi superior a 1h30 de clamor direto. Eu tô falando o modelo que foi feito. Intercalado. A vigília foi dividida em 4 períodos, em que nós tivemos orações de joelhos, depois pregações, orações de joelho, depois louvor, pregação e oração, clamor de pé, louvores, testemunho, verdade, pregação, oração de joelho. Aí foi dinâmico, foi bastante dinâmico fluiu, né? Foi muito legal, muito bom a vigília online com o tema da gratidão. Todo mês nós teremos na sede uma vigília. Já estava programado antes de começar esse isolamento social, já estava programado, estava no rodízio já. Vigília na sede e vigília nos setores. Enquanto tiver o isolamento, vai ser a vigília na sede. Quando passar, que a gente puder se reunir, aí vai ter as vigílias do Ministério da Intercessão também nos setores, né? Todo mês haverá vigílias. Mas ontem foi lindo. Saudação aí para o presbítero Samuel Lima, para o Vandré Queiroz, Adriana Oliveira, Naval. Parabéns aí pela vitória do emprego do esposo. Giovânia Leite. Pai do Senhor, não sei, não lembro. Não estou lembrando quem é Giovânia Leite. Se é daqui de Juazeiro, da nossa igreja, se é de algum outro lugar. Nós estamos iniciando. Não estou assim, calmo. A Wanda Soares, Aline Milani. Nós já estamos com 15 irmãos no Face, 8 no YouTube, e é interessante que mais pessoas... Eu prego para uma pessoa, eu sempre fiz isso, eu vou no sítio, prego, eu vou numa casa, eu prego para uma pessoa só. Mas é natural que se você tem a oportunidade de abençoar mais pessoas, então vai compartilhando, vai chamando, esse tempinho aí para chamar. Justamente, vocês estão me vendo aí com a cabeça baixa, o pastor falando, dizendo, rapaz, esse diácono aí não deve estar na comunhão não, no Ele celular. o bicho é crente.
mas eu estou justamente fazendo o que o pastor está orientando. Rapidamente, você quando aperta compartilhar, aparece a opção de sala. Aí você vê a questão se quer compartilhar em grupos ou se você quer chamar amigos individuais. Eu, no caso, estou falando aqui com amigos individuais, né? Então, de repente, de 30 amigos que você fez o convite, se só 5 ficar, se 3, já é uma vitória muito grande. Nossa saudação muito especial para uma pessoa muito querida. Ela é a família, né? É a irmã Rosinha, a esposa do pastor Everaldo Júnior, lá em Mombasa. Deus abençoe. Nós tivemos a alegria de que eles estivessem nesse período dos nossos 16 anos. Teve um tempo que o pastor Everaldo Júnior esteve aqui conosco, né? A Rosinha, são do Pernambuco e vieram para o Ceará. E o Ceará é bênção. E aí eles estão lá. Deus tenha abençoado o ministério do pastor Everaldo e da irmã Rosinha, seu filho. Deus abençoe. Nossa saudação. Irmã Girlane também. Glórias ao Senhor. Rubens Souza. Já voltou, irmão Rubens? Ou ainda está no Cedro? Deus abençoe, irmão Rubens, sua esposa Adriana. Temos 17 no Face, 6 no YouTube. E eu vou fazer, antes da oração, antes de começar a EBD, mesmo nós estamos fazendo essas preliminares, eu vou falar do culto de hoje à noite, tá bom? Eu vou falar, preste atenção aí, o culto de hoje à noite. Não tem. Pensei que eu tinha. Então vamos lá. Qual é o culto de hoje à noite? Hoje às 18 horas. Eu disse, né, aqui já várias vezes que eu estava muito esperançoso, irmão Ronaldo, que o isolamento, assim, a questão do fechamento da igreja. O governador, eu já disse aqui, se o governador fosse crente, fosse cristão, se ele fosse uma pessoa realmente cristã, um católico fervoroso, um evangélico. O que é, Ronaldo? Deixa eu terminar de dizer, eu dou a oportunidade. Deixa eu falar. Se ele fosse um católico fervoroso, se ele fosse um crente fervoroso, ele tinha entendido que a igreja, que a fé faz, é saudável, né? Mas ele é duro. Ele seria mais flexível, né? Mas ele entendeu que não, aí colocou para o dia 22. Aí eu tinha pensado que esse era o último culto hoje do isolamento. Eu pensei que seria o último culto do isolamento. Aí eu criei assim uma nomenclatura para o culto. É o culto com o tema Covid-19. Trocadilho da palavra Covid, que é o nome da doença. Mas eu não estou falando da doença, eu estou falando, como diz o Salomão na vinheta, assim, não é o culto da doença, é o culto da bênção, né? Então, o Covid-19, o que é isso? É o irmão Ronaldo pegar o celularzinho dele e ele mandar uma comunicação para 19 pessoas amigas. Claro que pode ser mais, né? Pode até ser menos, mas deveria ser 19. Essa é a proposta. Para quê? A gente convidando pessoas, a gente dá a oportunidade das pessoas ouvir a palavra de Deus, serem salvas, serem curadas, serem abençoadas, serem iluminadas, serem restauradas, né? Então hoje o culto convide 19 pessoas. Eu vou estar pregando, o Ágape vai estar conosco, vai ser uma bênção o culto evangelístico, como foi domingo passado. A vigília de ontem, por incrível que pareça, chegou a 2.300 visualizações no Face, né? É quase da quantidade do culto do domingo. E é culto de oração. A gente sabe, meus irmãos, eu faço, por exemplo, o culto do domingo, aí dá 1.500 visualizações, 2.000. Aí na segunda-feira eu faço o culto de oração, aí dá 800 visualizações, 700. Cai, culto de oração, irmãos. Culto de oração, culto de ensinamento, a menor visualização, culto de oração. Depois, culto de ensinamento. Aí você vem para os cultos de departamento, senhora, mocidade, você vem para o culto de domingo, aí a visualização vai lá para cima.
né? Mas escola também, pouca visualização. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Pai do seu irmão Hermilson. Estamos tendo essa. O Rubens já está em Juazeiro. Neiliane, minha irmã querida. Lá do Iguatu. É minha irmã 2 vezes. É minha irmã carnal, né? Minha filha é uma das. Somos 9. A Neiliane é uma das 9. É a minha mãe, que é de mais idade entre as mulheres, né? E é minha irmã também na fé. Vandinho Pereira também já está, Damião. Então, vamos lá. Hoje, culto, convite 19 pessoas, meus irmãos. Mande uma mensagem, convite, tá bom? Eu agora vou começar. Nós já temos... Olha, pastor, como é bom convidar. Quem está já atendendo o nosso convite, ele é da época do senhor aqui, o meu primo, né, Ivanildo Bezerra, que era diácono da nossa igreja. Sim. Eu digo era diácono, não, é diácono, está afastado, né, assim, né? Ivanildo, volta, Ivanildo. Ivanildo, esteja no culto conosco hoje, no culto do evangelista, às 18 horas, aqui também agora, né? Está dando a paz para o senhor mesmo, né? Então tá, vamos começar? Querido Deus e Pai, nosso glorioso Rei, nosso maravilhoso Salvador, te damos graças, Senhor, pedindo a tua bênção sobre o transcurso dessa EBD, que o Senhor abençoe meus irmãos, abençoe a cada um de nós, abençoe o teu povo em todo lugar. Deus amado, que seja uma manhã rica de conhecimento da palavra do Senhor, que ela venha fluir, o Espírito Santo venha nos dominar. Eu quero ser dominado todo o tempo pelo Espírito de Deus. Apodera-te de nós, Senhor. Abençoa o Ronaldo, a mim, que a palavra tenha fluxo, ó Deus, no nosso entendimento e na expressão dos nossos lábios. Pai querido, assim pedimos no nome de Jesus. Entenda ali para mim. Vamos lá, vamos louvar a Deus com um hino indicado, um hino só, indicado da nossa harpa. É o hino 614, nós vamos louvar a Deus com esse hino. Pega a sua harpa, é um hino só, aí já vamos para a palavra. É um hino só, e aí nós já vamos para a palavra. 614, eu avisto uma terra feliz. Aleluia! Oh, glória! Jesus é bom. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para me preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Aleluia! Oh, doce esperança! Meu Cristo pagou o mais alto preço para nos dar a grande salvação. Alegre-se nesta manhã. Aleluia! Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nesta terra
maravilha! Que maravilha! Vou estar nessa terra celeste, nesse céu de glória. Você também vai estar lá. Que maravilha! Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, lição de número 9. Eu vou só fazer aqui a introdução aqui da leitura do texto, da capa da lição, né? Lição de número 9, 31 de maio de 2020. O tema é o mistério da unidade. O mistério da unidade revelado é o tema da nossa lição. E o texto áureo: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse mistério revelado da unidade, né, da formação de um povo que pudesse agregar todas as etnias, né, judeus e nações, as mais diversas, pela fé, por meio do Evangelho. Esse mistério agora está muito bem conhecido. Muito bem conhecido. E diz aqui que agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 13. Versículo de 1 a 13. Sua Bíblia ou a sua lição, né? Sua Bíblia e sua lição. A gente vai enfrentando as lutas da vida, né? E o nosso irmão Luiz Pedro teve assim um momento de preocupação com relação à revista. Ele é o comportor, né, do material da CPAD aqui no Juazeiro. É o nosso tesoureiro, é o tesoureiro da igreja. E ele quem cuida da compra das revistas e repassa, né, as revistas tanto para pastores como para as nossas congregações. Irmãos compram a Luiz Pedro. E aí entrou no finalzinho de março, né? Esse é o trimestre todinho do isolamento. Esse é o trimestre do isolamento. Abril, maio e junho, né? Aí ele entrou, ele tinha pedido as revistas e aí as revistas ficaram emperradas. Foram poucos os irmãos que compraram revistas da escola dominical. Foram poucos. Por quê? Não foram para a aula, acabaram não comprando. E o irmão Luiz Pedro, né? Mas aí a CPAD prorrogou os prazos, né? CPAD, todo mundo se ajustou. E a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que dá um prazo, né, para a gente, para os comportores vender as revistas, então prorrogou o prazo, flexibilizou, e aí o Luiz Pedro está menos preocupado, né? O que aconteceu é que, dentro da sua economia, um trimestre foi em termos de economia, porque ele tem um percentual, claro, ele trabalha como comportor, como vendedor das revistas, e aí um trimestre foi diminuído. Eu não sei se diminuiu para você alguma coisa, não? Diminuiu? Para mim diminuiu também. Até não diminuiu literalmente, mas diminuiu praticamente. Por quê? Porque nós nos propomos, né? Nós nos propusemos lá atrás de que nesse período a gente abriria mão de parte dos nossos cimentos que a igreja nos assiste, né? Da nossa prebenda, em favor da igreja, em favor de que havia uma diminuição de arrecadação. Então, todo mundo teve uma diminuída, exceto aqueles que têm já fixo, né? Como quem trabalha quem tem aposentadoria e não tem outra fonte de renda, enfim.
mas também estamos comendo, dando glória a Deus e participando da escola bíblica dominical. Vamos ler a lição? A leitura eu vou ler e você já entra, viu? Eu vou dar um refresco aqui para minha voz, você faz a introdução, pode ir. Se eu achar que eu devo perguntar e falar, quando eu mandar separar, eu falo alguma coisa, tá bom? Mas aí você vai. Sem se empolgar demais, né? Vamos lá. Leitura bíblica, Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno poder, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou passar aqui a oportunidade para o meu irmão Diácono Ronaldo, ele produzir aqui o ensinamento dessa lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Uma lição rica. Na verdade, nós podemos ver que o objetivo dessa lição é nos mostrar que algo, até o escritor da revista fala que o que estava em oculto, né? A Bíblia vai relatar o que estava em oculto, a verdade estava revelada, mas não de uma maneira em que as pessoas do Antigo Testamento, né, ou da época de Jesus, como os apóstolos, eles não tinham ainda a certeza do que realmente estava acontecendo. Mas nos dias de hoje, nós vamos entender que o cumprimento do que estava em oculto se cumpriu justamente na pessoa bendita de Cristo, e hoje nós vamos entender que é a igreja. Deixa-me dizer, eu contar um fato introdutório, né? O irmão Ronaldo está dizendo que esse mistério, claro que ele estava já conhecido por alguns profetas que anunciaram, que falaram, sim. Mas o que eles não sabiam era como é que isso ia acontecer, porque os judeus tinham o chamado, tinha a lei, os profetas, né, a aliança e tal, e os gentios foram, os judeus, a nação foi tirada dentre os gentios, entre as nações, né? E eles sabiam que eles eram diferentes porque tinham duas coisas fundamentais para demarcar essa diferença. Primeiro, era a crença, porque os judeus, os hebreus, acreditavam em um único Deus verdadeiro, um único Deus. Eles são monoteístas, né? Enquanto que as nações, eles acreditavam politeístas, né? Em várias expressões que eles tinham como Deus, né? O sol, o rio, o animal, o homem, assim, um planeta, um astro, eles tinham como Deus, certo? Eles eram politeístas. Primeiro essa diferença.
como é que alguém que acredita que isso aqui é um Deus que pode salvá-lo, protegê-lo, né? Tem gente que bota assim a imagem do Buda de costas, né? Sim. Ele diz assim, isso aqui vai proteger. Vai trazer dinheiro. Aí essa pessoa deixar de acreditar nisso para acreditar num Deus invisível, metafísico, não era fácil. A segunda coisa que complicava para que essa unidade tornasse literal, houvesse essa unidade profetizada já, era a questão da legislação, da lei. A lei. Porque eles tinham os oráculos de Deus, né? Aí, o código de ética moral. Porque a lei de Deus dizia que o homem não podia adulterar e os pagãos adulteravam. A lei de Deus dizia que os homens não podiam blasfemar, não podiam desonrar pai e mãe, não podiam mentir, não podiam desejar as coisas da lei. Isso é um código altíssimo de ética. Se todo mundo andar por esse código de ética, irmão, o mundo é diferente. Aí, essas duas coisas realmente era complicado. Eles sabiam que ia haver essa junção, mas não sabiam como. Aí eu vou contar um fato aqui para introduzir, aí eu me silencio. Não, pode ficar à vontade. Não, na verdade, o senhor já está fazendo a introdução, já vou entrar no ponto primeiro. Eu vou me silenciar. Olha, eu vou até título de testemunho, né? Pastor Bernardino e eu, nós temos a felicidade de estarmos trabalhando juntos como pastor há quase 16 anos. E aqui no Juazeiro, nós tivemos um momento, não foi só aqui, em que a igreja, ela tinha 2 pastores, ela tinha tido um problema e houve uma ruptura. A igreja da Dom Pedro II e a igreja da São Pedro. Assim? Sem dizer nome. A igreja da Dom Pedro II e da São Pedro. E havia crises entre essas 2 igrejas, da mesma convenção. Povo que era chamado do Senhor, que professava fé. E essas 2 igrejas estavam em crise. E eu estou lá no Cedro. Aí Deus me fala que eu venho ser pastor do Juazeiro. E Deus me fala por sonhos, por 2 vezes, o Senhor me fala por sonho, que eu seria pastor das 2 igrejas. Que ia haver uma unidade, que ia juntar. Eu ficava pensando, eu acreditava. Agora eu ficava pensando, meu Deus, como é que será isso? Como é que Deus vai pegar e unir a igreja da Dom Pedro II com a da São Pedro com a da Dom Pedro? Como é que Deus vai tirar essa inimizade? Como é que Deus vai sarar? Como é que Deus vai fazer isso? Qual é o caminho? Eu não podia dizer, eu não podia chegar aqui, irmão Ronaldo, eu sabia, eu não podia dizer, porque se você perguntasse para mim como, eu digo, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu acredito porque Deus me falou. Eu tenho um testemunho no meu coração de que isso vai acontecer. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que tu vai fazer? Eu pensava, não, tu não vai matar um pastor para poder um pastor ficar sem rebanho e juntar com o outro. Não é esse caminho. O Senhor também não vai esvaziar o ministério pastoral, frustrar o ministério pastoral, frustrar o ministério. O povo dizer, não quero mais ficar com esse pastor aqui e em debandada vir para cá. Não vai. Usar de factoide. Né? Menino, factoide. Pois é, usar de factoide. Jesus como é. E eu não ousava falar sobre isso, que eu não sabia. Eu tinha revelação para mim, mas eu não podia passar a revelação para os outros. E se alguém tivesse a revelação tipo sonho, como tinha gente que teve sonho, né? Não podia dizer, vai ser assim, vai ser assim. Tinha que esperar. Os profetas judaicos, eles sabiam que ia acontecer, mas não podiam dizer como é que será, porque não estava revelado como seria. Tinha que esperar o Cristo, aleluia! Tinha que esperar chegar o Kairós. É Kairós? Tinha que esperar chegar a hora de Deus, porque quando Deus faz, não tem cão no mundo, não tem demônio no inferno que impeça. Ai, que amandé, que assora amandé. Sim, aleluia. E aconteceu, né? Até hoje estamos juntos, pastor Bernardino veio, nós juntamos as igrejas, acabou a inimizade, né? Eita, vai, Ronaldo, eu calei, não falo mais nada não.
ele praticamente resumiu a história da revista, né, em um testemunho que realmente se concretizou, mas quando ele recebeu a revelação, estava praticamente em oculto, né? Ele não sabia a maneira, ele sabia que ia acontecer, né? Então, o mistério oculto no Antigo Testamento, quando fala no primeiro ponto, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, né? E aí o primeiro ponto, o primeiro tópico, na verdade, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo, né? Ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam, né, alguns adeptos do falso misticismo, tá? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em um benefício de todos. Eu ainda vou ler o segundo tópico e eu resumo. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Olha aí, tá vendo? A expressão, como indica aqui no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito, com E maiúsculo, ou seja, pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam, né? Gentios participariam. Então, o terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menções, né, das mesmas, né? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, né? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto, até aqui mesmo. Olha que coisa interessante. Nós podemos ver que o profeta Isaías, ele no capítulo 9, versículo 6, eu até fiz umas anotações aqui, né? Ele vai e profetiza dizendo: um menino nos nasceu, o seu governo está sobre seus ombros. E isso era uma profecia, uma alusão que Isaías trouxe, justamente falando do Messias, né? Zacarias 9:9, né? Ele vai falar: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um asno, filha de um jumento, né? É exatamente isso mesmo. E Zacarias 9:10, nós vamos ver que uma outra profecia que ele diz: e de Efraim destruireis os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco
e de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, olha aí, e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. A leitura que o pastor Flávio fez na lição de Efésios 3, no versículo 5, que diz que o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, e os seus santos apóstolos profetas, né? Como é que nós vamos entender isso? Se nós prestarmos atenção, né, dá a entender, pastor, que Deus tinha trago a revelação, mas que eles receberam aquela revelação, mas o que é que acontecia naquela época? Os judeus, eles tinham a exclusividade, ou achavam que eram exclusivos na questão das revelações, de ter a salvação, divino, né? E os gentios, eles tinham uma prática diferente. Quando que o próprio Deus já tinha um plano para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade, Deus já tinha um plano. E aí, se nós olharmos, dá a entender que esse plano foi a partir da queda. E não foi a partir da queda. Esse plano foi muito antes da queda, né? Muito antes da queda. Mas, se nós colocarmos que Deus planejou tudo... Da queda do homem, do pecado. Da queda do homem, do pecado. Mas se nós formos dizer que Deus estava planejando isso antes de tudo, então nós vamos, às vezes, pastor, temos que ter cuidado para a gente não dar vazão à questão do calvinismo, que vai dizer que tudo já tinha sido decretado antes da fundação dos tempos. É como se Deus estivesse praticamente brincando com a humanidade. Aqui fulano vai ser o traidor, eu vou pôr ciúme entre judeus e gentios. Como a gente quando vai ler algumas passagens Isso, os calvinistas, quando a gente faz essa defesa dessa presciência divina e do livre-arbítrio, aí eles tripudiam sobre nós, dizendo que se for assim, então vocês estão dizendo que Deus estava fazendo de nós marionetes, não é isso? Exatamente. Mas isso não é verdade, né? Não é verdade, porque assim, eu costumo dizer, já ouvi isso também, obviamente, para poder... Mas eu não tenho nada contra os calvinistas, não. Eles vão para o céu se crerem em Jesus, como eu que sou arminiano, também vou para o céu. Aliás, a condição é ser crente em Jesus, é crer no Senhor Jesus, né? Na verdade, o evangelho, ele tem uma profundidade que nem Armínio, né, e nem Calvino tem a questão da primazia da salvação, nenhum dos dois. Mas o pastor deixou bem claro que a primazia da salvação é Cristo Jesus. E se eu creio em Cristo Jesus, né, o crer aqui, pistel no grego, que é submeter às vontades de Deus, aí sim nós temos a salvação. Mas, o que é que eu costumo dizer? Quando nós assistimos um filme, nós, no outro dia, a nossa mente, o filme marcou tanto a nossa vida, que, como exemplo, que a gente, no outro dia, vai contar o filme para alguém. Olha, esse filme é muito bom. O ator, ele começa sofrendo e passa por isso e por aquilo, e depois chega uma atriz assim, faz assim, assado. Pronto, você conta o filme por detalhes. Com Deus, não é diferente, ou não foi diferente. Deus, na sua presciência, porque é um atributo exclusivo de Deus, que é ter a presciência, que é conhecer e saber as coisas antes delas acontecerem. Esse filme da humanidade aconteceu. É como se agora ele só vai registrar ou revelar aquilo que já aconteceu na sua presciência. Ele vendo, por exemplo, o pastor Flávio por um caminho, ele já escreveu aqui, vai acontecer isso.
A vida do irmão Ronaldo, da mesma forma. Então, isso é presciência, é saber as coisas antes mesmo delas acontecerem. Mas não que ele mesmo tenha determinado que seria dessa... Claro, ele é soberano, pode e poderia determinar as coisas dos seus modos. E determina também. Determina, mas a gente sabe que não a questão de salvação, ou mexer no eu vou fazer que fulano se converta, nem que seja ao fio da espada. Ou eu vou fazer com a pessoa, nem que queira ir para o céu, vai para o inferno. Pronto, é um ponto. Imagina, né? A pessoa quer ser salva, mas você não vai ser salvo. Não importa, seu nome já uma vez salvo para sempre, né? Não é o assunto, mas é porque a lição, como nós estamos falando de presciência, né? Nós não temos como não entrar na questão calvinista, né? Então, o primeiro ponto, ele deixou bem claro, né, que esse mistério que estava em oculto, ele foi revelado, sim, aos profetas do Antigo Testamento, mas não estava claro como agora. Depois que a igreja foi inaugurada, no dia de Pentecoste, a gente começa a dizer assim, a ficha foi caindo, as coisas foram acontecendo naturalmente e eles foram se lembrando, porventura não ardia os nossos corações quando ele falava conosco? Então é basicamente isso, aquilo que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, né? Eles só vieram entender, né, o que tinha sido profetizado pelo próprio Cristo, só veio se cumprir, não é que só veio se cumprir, eles vieram entender de forma literal quando eles estavam caminhando com aquele homem que era o Cristo no caminho de Emaús. O senhor quer acrescentar alguma coisa? É só dizer, meus irmãos, que esse mistério todinho, que já foi bem dito que ele já era sabido, mas não podia ser explorado, ensinado, porque não tinha respostas de como seria, né? Na formação da nação judaica, na formação que é exatamente quando Deus tira das nações, porque assim, olha aqui, como é que eu vou ser abençoado? Deus usa quem para poder me alcançar? Usa quem? Usa uma pessoa. Assim, Jesus diz assim, eu vos farei pescadores de homens. Os anjos não vão fazer isso. É isso. E Deus não sai fazendo convencimento assim de maneira em larga escala. Assim, Deus não sai fazendo convencimento, obrigando as pessoas, né? Tem até a questão do profeta da sua terra, não tem honra na sua terra, né? Mas os homens. Então, quando Deus, no meio das nações, tira uma família, Abrão e Sarai, para dar a eles uma nação, uma identidade, um culto, uma lei, uma regra, um código de ética, profetas, e o Messias, o Cristo, Deus está dizendo que essa nação não é para ficar para eles isso. É para eles transmitir isso para as outras. Como é que vai salvar as nações? Se tiver uma nação, como é que vai salvar os pobres? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Começa com um para salvar os demais. Então, já estava dito, né? Lá em Gênesis 12, capítulo 12, e em ti serão benditas com a mesma bênção, com a mesma natureza da bênção de Abraão, que ele seria monoteísta, que ele seria santo, que ele teria uma regra de código de ética, uma lei, que ele seria abençoado, que a maldição não os atingiria. A mesma bênção, da mesma natureza, seria dada para todas as nações da terra. Mas como? Esse é o mistério. Era através da posteridade de Abraão, não as posteridades, como se fosse muito. Cristo. Existe um texto em 1 Coríntios que alguns teólogos, eles tanto trazem para o lado espiritual, como também para o lado físico. 1 Coríntios, Paulo diz assim, se os príncipes deste século
soubessem a quem estaria crucificando, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Qual é o lado físico? O lado natural, né? Se os príncipes daquela época soubessem realmente que ali era o Messias, o rei deles, meu amigo, eles não tinham feito aquilo de jeito nenhum. Tinham de forma alguma, né? E o lado espiritual, claro que nós sabemos que o diabo, ele induziu, né, aquelas pessoas a conduzir Jesus para a cruz. Então, o lado espiritual é assim: se os príncipes desse século, falando com os demônios, viu? Se eles soubessem que incitando, né, levando Jesus para a cruz, seria a derrota deles, eles nunca teriam incitado, ou isso mesmo, incitado Jesus a ir para a cruz. Eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Claro que Deus, como sabe todas as coisas, ele sempre tem uma maneira de surpreender, não só a humanidade, como também os demônios, o próprio Satanás. Porque o Satanás, ele não passa de uma criatura de Deus. Quem é a criatura diante do Criador? Então, entendeu a questão do trocadilho Você explorou, porque aqui não está dizendo quais são os príncipes, você usou logo tanto o príncipe no sentido material, né? Os sábios dessa vida, como você usou. Não vou entrar na discussão, mas o texto é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, deixa cada um avaliar, né? A qual fala do mistério aqui, né? Isso. Versículo 6 diz assim: 2 e 6 de 1 Coríntios: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, porém a sabedoria nem dos príncipes desse mundo que se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, que é esse mistério. Isso. A qual nenhum dos príncipes, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. É impressionante. Jesus até Jesus dizia assim: eles não sabem. Eita glória! Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí nesse caso aí não era para os demônios, não, era para os homens, né? Literalmente era para os homens. Só que a gente pode trazer uma pequena reflexão. Não, tudo bem assim. O inimigo subestimou aquele Jesus. Exatamente. Né? Ele não sabia. Ele desconfiava. Ele subestimou, né? Ele achava que Jesus, o filho de Maria, o homem da Galileia, seria vencido e seria preso, mas as cordas da morte não pôde reter o meu Senhor. Pá! Quebrou! Ele ressuscitou, aleluia, e pode salvar todo aquele que se achega a ele. Coisa maravilhosa, aleluia. Eita glória! Aleluia. Irmão, o povo, eu não quero agora aqui fazer igual os judeus e dizer que só quem tem essa alegria somos nós. Esse privilégio. Mas a gente lê a Bíblia praticamente todos os dias, ora, mas cada vez que a gente lê um versículo, algo assim, para nós é como se fosse lendo a primeira vez. É como se não tivesse caído a ficha também. Caiu agora. Caiu agora. Então, o segundo ponto, aleluia, fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento. Coisa interessante. O plano divino oculto, né? É isso mesmo. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo, né? É a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e os profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, né? O processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado, tá?
pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo, obrigado, deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, tá? Em Gálatas 1:1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviada aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos 11. Eu vou lhe fazer uma pergunta difícil aqui. Amém. Quer dizer, é fácil. Amém. Vai, mas conclui. Tá. Os apóstolos. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, tá? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E aí, antes de entrar no segundo subtópico e deixar o pastor fazer a pergunta, eu vendo uma reportagem numa revista, né, eu gosto muito de física quântica, e vi uma reportagem de Stephen King, que morreu em 2018. Ele foi considerado o maior físico do século XX e do século XXI, porque ele morreu em 2018. Ele é britânico, né? Nasceu na Inglaterra, mas ele estudava muito a questão da expansão do espaço, né? Das galáxias, e ele vendo o quanto tudo era ajustado, né? Tudo no seu perfeito lugar, ele fez só uma simples declaração: eu gostaria de conhecer a mente desse Criador. Porque ele chegou a uma conclusão de que a teoria do Big Bang, né, que tudo está ajustável. Por exemplo, a nossa Terra, eu não vou me entender. A nossa Terra aqui, vai rodar a Terra todinha. Ela gira a 2.700 quilômetros de velocidade, né? E aí a pergunta é: como é que você não fica tonto e nem é lançado fora do espaço? Porque a força gravitacional da Lua, a nossa Terra, ela é inclinada em 17 graus. 17. Se a Lua se afastar da Terra milímetros, e isso prova que a Terra vai girar mais rápido e nós vamos estar sem gravidade. Como é que pode tudo isso estar ajustado em milímetros? Foi isso que esse físico, quando eu vejo esses... se converteu. Não, se converteu eu não sei. Eu só sei que quando eu vejo essas coisas, eu começo a pular em cima do colchão. Mas diga a pergunta, que eu quero entrar aqui em outro assunto. Tá bom. Bom, Ronaldo, meus irmãos, você acredita nisso aqui mesmo, Ronaldo? Olha, presta atenção. Paulo disse assim, ele deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, e foi enviado aos gentios e não consultou homem algum. Você acredita nisso? Sim. Também, tá aqui, né? Aliás, ninguém ia mandar Paulo mesmo não, que achava que ele era um Saulo de Tarso, né? Tudo bem. Mas, e se alguém hoje disser assim, eu recebi aqui o meu chamado, não foi de homem nenhum, eu me constituí pastor sem ninguém botar as mãos sobre mim, foi Deus que veio. Você imagina a quantidade de gente se fazendo aí
apóstolo, se fazendo profeta, se fazendo pastor, criando movimento, criando igreja, plantando igreja. Baseado nisso aqui, o que você acha? Isso aqui é factível para todas as pessoas ou teve essa particularidade específica para Paulo? E por quê? Ou você pode, de repente, dizer assim, pastor, é o seguinte, o senhor não vai me enviar para o campo, mas eu sou pastor, pronto. Que nem aquele pastor que disse para o pastor Bernardino, ó, pastor Bernardino, eu sou pastor agora até dentro do inferno. O pastor Bernardino disse, dentro do inferno. E aí, você acha que os homens podem ficar se fazendo assim, apóstolo, pastor, dizendo assim, assim como Paulo não foi enviado por ninguém, eu também, ou alguém tem que ser enviado? Diga aí. Baseado essa mesma pergunta que o senhor está fazendo, alguns, por exemplo, Charles Tal Russell, ele se diz que teve uma revelação. Maomé também diz que recebeu uma revelação do anjo também, né? Isso, cada um deles afirmam que receberam, né, essas supostas revelações dos oráculos de Deus e que fundaram as suas religiões. Mas o que nós podemos ver aqui dentro das coisas sagradas, Paulo ele afirma depois, ainda quando ele é muito categórico, ele diz, olha, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse outro evangelho, além desse que já está posto, seja maldito, seja anátema. Né? Então, pelas obras, pelo fruto vos conhecereis. Paulo, ele realmente era um perseguidor implacável. E depois a gente passa a ver aquele homem se converter de uma forma veemente, de uma forma da água para o vinho. Né? Então, nos dias de hoje, eu não acredito, porque as Escrituras já nos dão essa base, para não receber ou não acreditar em tais... Eu disse agora para uma pessoa que esteve comigo que o Senhor Jesus precisava de aprovação de alguém, de preparação de alguém. O Jesus precisava ser batizado? Jesus precisava ser batizado? De forma alguma. Biblicamente, não. Mas ele foi batizado e ele disse, tem que se cumprir a justiça. Ele está dizendo assim, você é o profeta levantado por Deus. É você que tem que me apresentar. Você que tem que me introduzir no cenário. Então você me batiza e aí está legitimado que eu estou reconhecendo muito bem. A autoridade divina. Né? É mais plausível. Aí Paulo diz assim, que a gente não deve impor as mãos, né, sobre a cabeça das pessoas. Né? Então, a gente sempre precisa. O próprio apóstolo Paulo, de fato, ele teve essa experiência, mas ele, para poder ser introduzido dentro do contexto cristão, ele teve que ter a aprovação da igreja. Ele teve que ter a aprovação da igreja. Ele comeu um sal. Comeu sal, que se chama, Teve que sofrer para ser aceito pela igreja, para ser enviado pela igreja. Ele quando ele no seu chamado, sim, mas para ele fazer parte da igreja, ele teve que ser reconhecido pelo clero, né? Pelo o corpo administrativo da igreja primitiva, e ele ser reconhecido para ser enviado para as nações. Entendeu? Eu não posso dizer assim, eu agora sou apóstolo, sou pastor, aqui não é da parte de homem, não. Foi Deus que me revelou e eu não consultei ninguém. Não. O próprio Cristo, né? Ele reconhece o chamado e a questão do tempo de Deus, né? Ele reconhece que ali é o João Batista que veio para preparar e legitimar o seu ministério. João Batista batiza Jesus, e aí Deus, depois que João Batista batiza, só depois que João Batista batiza, aí o Espírito Santo vem. Não é antes, é depois. Olha aí que coisa linda, né? E Jesus, ele só vai iniciar também o seu ministério, literalmente, depois que ele é conduzido
pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, né, pelo diabo. Ó, quem está assistindo aqui, você falar, e é uma pessoa, pastor Robson Ciríaco. Ô, rapaz, nosso pastor Robson. Teólogo, você não é fácil. Um abraço, pastor Robson. Grande abraço. E tem um adendo aqui, tem uma ajuda aqui. O Rubens Souza está dizendo que os físicos quânticos, eles acreditam que há uma mente cósmica, mas no sentido panteísta. Ver Deus em tudo. Não há um Deus único, um Deus pessoal. Isso é uma informação. Eu não entendo é verdade. Mas nós não vamos entrar na questão Eu não entendo de físico quântico, eu sou lá do Flamengo, eu sou... Eita, Zé Carlos gosta não, mas vai lá. Aí, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. E o pastor Robson está dizendo aqui, e Jesus, aliás, Paulo só foi com o aval de Barnabé. Tá dizendo? Rapaz, porque tinha influência, não é porque tinha influência, é porque o homem era respeitado dentro da igreja. O Senhor diz assim, você vai lá, né? Tinha que ir na casa de um certo homem, ele tinha que batizar, tinha que orar, quer dizer, tem que ter. Um abraço, pastor Robson, uma grande contribuição dada aqui. Vai. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, dentro da lição aqui. Não, é você que é o professor. Não, eu sei, mas eu vou só lhe fazer uma pergunta. Estou só aqui. Se o senhor puder contribuir nesse sentido, eu também não quero lhe expor, não, certo? Dentro do Antigo Testamento, nós podemos ver que Daniel, ele profetizou. Dentro do Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, Daniel profetizou a vinda do Messias. Ele profetizou o decreto que ia haver na época de Neemias. Ele fez a questão das 70 semanas. Ele fez a profecia do final dos tempos, até do milênio. O senhor sabe dizer por que ele não conseguiu ver a igreja? Sim, o senhor lembra de cabeça? Por que ele não conseguiu ver a igreja? Ou se ele fala da igreja? Não lembra assim, a queima-roupa desse jeito. Assim, não, né? Tiro desse assim. Né? Olha que coisa interessante. Daniel... Você tem a resposta já. Porque eu fui pesquisar antes, né? Ah, tá bom. Tá? Você tinha dito assim, era para ter combinado. Essas entrevistas que tem na televisão. Outro dia, o ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde, que saiu, né, recentemente, ele foi entrevistado. Eles combinam a entrevista, o que é que pode ser perguntado. Ele disse, você não combinou isso comigo, não. Né? Aí a ministra Damares também foi. Aliás, a ministra que era a secretária da Cultura, que não é mais, né? Aí vocês não combinaram isso comigo, não. Aí era uma pergunta dessa profundidade, você tinha que ter combinado comigo para eu estudar também, rapaz. Assim. Não, o senhor estava dirigindo a vigília até de madrugada. Vai lá. É o seguinte, irmãos. Daniel, ele faz uma profecia no capítulo 9. Eu quero que você, aí na sua casa, você abra no capítulo 9. Se o senhor puder me acompanhar aqui, porque o senhor me ajuda. Acompanhar. No capítulo 9, Daniel, ele faz uma profecia no versículo 24. Ele diz assim, 70 semanas... Mas a igreja está aqui. Hã? A igreja está aqui, eu já sei. A igreja está aqui. Nas 70 semanas. A igreja está nessa lacuna. Isso, no intervalo, muito bem. A igreja está aqui. Tá certo. Quer que eu diga onde? Não precisa. Está no intervalo aqui. Das 70 semanas. Ótimo. Glórias ao Senhor. Bem aqui, ó. Aleluia. Olha. 70 semanas estão determinadas, 9:24, né? Aí, tá certo? Deixa eu ler. Lê aí, mas a igreja está aqui. Ele não conseguiu falar o que era, se era a igreja, né? O que era. É o que foi dito. Eles falavam, mas não sabiam explicar. Paulo diz assim, aliás, Pedro diz que Paulo escreveu coisas que são pontos difíceis
Na verdade, Pedro falou que meu irmão Paulo, nosso irmão Paulo, ele fala cada coisa, ele considerava Paulo como um erudito, né? Vai lá. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, né? Isso. E a tua santa cidade, né? Que era, na verdade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos Quando santos. isso aconteceu, ungir os santos, então se completou toda a revelação. Muito bem. Até o final. Aí, versículo 25. Aí começa agora aqui, dessas 70 semanas, a gente pode dividir 70 vezes 7, vai dar 490 anos, né? Começa o decreto de Neemias. O decreto de Neemias, no versículo 20, sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar... Quando eles estavam na Pérsia. Exatamente. E para edificar Jerusalém, estava queimado, até o Messias. Pronto, aqui já é outra coisa. Até o Messias, o príncipe, né? 7 semanas. 7 semanas, que vai dar 49 anos, que foi o tempo que foi a restauração. Né, de Jerusalém. Isso. E aí depois ficou agora 62 semanas. Que foi depois da inauguração até Jesus. Até Jesus, exatamente. Agora, quando Jesus vem e ele morre, aí será tirado o Messias. Aí será tirado o Messias, né? Ele foi tirado. Que aí esses. Eu até fiz uma anotação aqui do outro lado aqui. Do tempo de anos, é isso mesmo. 434 anos, que foi até o tempo de Jesus, quando começa a inauguração da igreja, justamente no dia de Pentecoste. Aqui quem está falando é um judeu, o Messias é judeu, ele está contando a história profética do que ia acontecer com os judeus, e aí de repente para judeu. Isso. E só começa lá na frente e ele não sabe dizer o que é que está no meio aqui. É a igreja! Exatamente. E aí... Que é a unidade dos judeus com E a gente fica E aí ficou... Quando junta aqui 400... aliás, quando junta aqui 49 mais 434, vai dar... na matemática, se você colocar em semanas de anos... 463. Isso, aí vai estar faltando 7 anos. 483, vai estar faltando 7 anos para 490. Vai estar faltando uma semana. E essa semana, ela só vai acontecer quando a igreja for tirada da terra. E ela não puder mais... Que aí volta a contagem com os judeus. Judeu de novo. Porque agora a linguagem que o pastor falou, que é a escatologia... O Kairos, né, que é o tempo de Deus, ficou ou seja, ficou congelado nas 69 semanas ali na crucificação. E aí ele não soube falar sobre literalmente a igreja. Porque é um mistério. É um mistério. Eu não sabia. Agora a gente sabe. Rapaz, eita glória. É muito bom isso, viu? Muito bom. Glória a Deus. Então, o subtópico, o tempo está passando. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, né? A gente já justamente falou sobre a igreja agora. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo, né? E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios. Esse negócio de união de judeus e gentios era tão sério, o apóstolo Paulo ele não fundou a igreja de Roma, tá? Ele pensava ir até Roma para pegar até alguma oferta de dinheiro para poder ir até a Espanha, que era o desejo dele pregar na Espanha. Como ele sabia que quem tomava de conta da igreja eram os judeus judaizantes, mas os judeus eram tão radicais que eles acabaram sendo expulsos pelo imperador. Quem tomou de conta da igreja de Roma foram os gentios, né? E aí
Depois veio o novo imperador, os judeus voltaram e ficava aquela coisa. Tem que se considerar, não, tem não sei o quê, aquela confusão. E aí, Paulo, quando vai tratar com os judeus, com o povo de Roma, ele já começa graça e paz. Ele diz shalom para os judeus e cariz no grego para os gentios. Ele tem a saudação diferenciada para aqueles que estavam na igreja. E ele diz, eu tenho visto o testemunho de vocês e tal. E ele vai lá pela tangente, vai tratando direitinho, porque os judeus e gentios tinham esse problema. Mas, como a gente falou na lição passada, o muro de separação foi derrubado aqui. E a comunicação dessas verdades, os santos apóstolos e profetas, por fim, anunciam o anúncio dessas dádivas do mistério revelado, recai sobre a responsabilidade da igreja para a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, era um ofício exclusivo para os judeus e agora se tornou-se essa multiforme, falar dessa multiforme graça de Deus, agora ficou de forma exclusiva para a igreja, eclesia, né? A igreja agora, e essa igreja ela é tão poderosa que não há decreto no mundo que possa segurá-la, porque o próprio Cristo já decretou, o próprio Deus já decretou a vitória dela, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, queira o inferno ou não, queira eu ou não, a igreja ela vai crescer, a igreja vai anunciar a multiforme de Deus, a graça de Deus, ela vai anunciar a salvação. Essa é o mistério que foi revelado, a qual os profetas do Antigo Testamento não souberam falar me ajude aí, falar com mais... Isso que... Isso que você quer dizer. É isso que você quer dizer. Falar com mais ênfase, com mais propriedade, né? Qual era a outra pergunta que o senhor ia fazer? Não era outra, não? Não. Tá certo. Então, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por um meio de Cristo. Então, até vendo a pregação de um jovem ontem, né, na nossa... ele falou com muita propriedade, né? Qual é o nome daquele jovem que pregou ontem lá um jovem que até está noivo? João Lucas, né? Ele trouxe com muita propriedade. Por que não existe igreja em casa? Quando eu digo igreja em casa, assim, eu, de forma individual, eu sou igreja. Não precisa estar no templo, porque o templo sou eu. Não, peraí. O templo é coletivo. O templo tem que ser coletivo. Não tem essa questão, se eu faço parte do corpo, né, eu não tenho como o meu braço querer ir só para um lado e a perna ir para o outro. E Paulo vai explicar isso, né? Então, a igreja, ela existe, mas é em unidade, um só pensamento, né, num só conjunto. A magnitude do mistério, né? O que é isso? Tá? Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Ninguém. Sem distinção de pessoas, né, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa, né? Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender... Tem uma pergunta para você nisso aqui, viu, vai? Né? Vai. Demoraram a entender esse mistério, tá? Onde todos são aceitos em Cristo. Nós podemos ver o problema que aconteceu quando Pedro, ele mesmo disse assim, eu vou comer um negócio desse imundo, e Deus já tinha revelado para Pedro, né? Já tinha revelado que os gentios seriam alcançados, e aí Pedro, ele recebe aquela revelação, mas também não entendeu.
tiveram dificuldades a ponto de várias vezes ter aqueles conflitos, até um dia chegar ao concílio em Jerusalém, e Tiago presidir aquele concílio e dizer, olha, não vamos colocar fardos que é pesado até para nós mesmos, sobre os gentios, né? Então, o que aconteceu, mas que não saturou de resolução, não, porque depois, mais tarde, a igreja acaba ainda tendo problema com essa questão dos modelos, né? Tanto do judaísmo querendo se implantar, como do paganismo querendo se implantar. E a igreja está acima do judaísmo, está acima do paganismo. E consegue juntar todo mundo. A pergunta ela só não teve a igreja, quando eu digo a igreja, assim, algumas ramificações da igreja, porque ela acabou saindo pela tangente, quando houve a questão da unificação com o Estado, na época de Constantino. Tá? Quando veio essa questão de juntar igreja e Estado, aí veio a questão a introdução do paganismo, aí realmente não deu certo. A igreja teve que sair pela tangente através de muitos irmãos e reformadores. Foi a época do isolamento social naquele tempo, né? Perseguição de crente. É verdade. Né? Culto fechado. Porque se não aceitou a imposição do Estado. Né? Do Estado. Mas a pergunta tá aqui, olha. Vai lá. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participando da mesma promessa. Deus é brasileiro? O povo diz que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, porque o que a gente já passou aqui, meu irmão. Mas é brasileiro, Deus? Não, etnia não. Pela etnia não, né? Pela etnia ele é judeu, né? Não, Deus. Ah, Deus não. Deus é espírito, né? Estamos falando. Não é espírita, não. É espírito. Deus não é brasileiro e o é. Deus não é americano e o é. Sim. Porque assim, olha, todos nós somos bairristas, patriotas, né? Puxando. Aliás, o patriotismo é uma coisa justo. Nós somos cidadãos terrenos, eu sou brasileiro, não tem sentido eu querer o mal da minha nação. A Bíblia diz que eu devo querer o bem até da nação aonde eu fui levado cativo. Assim, a Bíblia diz assim, você está em terra estrangeira, aí você procura ter paz nessa nação, a respeitar as leis dessa nação, abençoar as autoridades dessa nação. Não é nem a minha nação que eu nasci. Por exemplo, eu nasci no Flamengo, mas eu amo Juazeiro do Norte. Eu me sinto um cidadão juazeirense, como eu me senti um cidadão cedrense, como eu me senti um cidadão iguatuense e tal. Mas nós somos patriotas, defendemos a nossa pátria. Mas o Evangelho de Cristo é algo tão tremendo que faz com que a cidadania celestial esteja acima da cidadania terrena. Nós somos irmãos dos irmãos africanos, nós somos irmãos dos irmãos asiáticos, nós somos irmãos dos irmãos americanos, nós somos irmãos dos irmãos europeus, nós somos irmãos dos irmãos de todas as etnias. Nós somos um mesmo povo, a mesma fé, mas isso só é possível em Cristo. Sem Cristo, nós somos inimigos uns dos outros. Nós somos combatentes uns com os outros. Mas em Cristo, nós somos um só povo. Em que pese as diferenças de cultura, de expressão, né? O africano cultua a Deus dançando, e a gente já não faz assim, o outro. Mas você é salvo como? Em Cristo. Ele pagou o preço por mim. Ele foi à cruz por mim. A doutrina é a mesma. Nós somos uma nação que é a unidade dessas nações, né? É a unidade de judeus e gentios. E aí, Deus não é brasileiro no sentido de que ele favorece o brasileiro por ser brasileiro. Ele é brasileiro se for, como ele é qualquer outra nação se for,
no sentido de que as pessoas estão em Cristo. Mas eu vou lhe mostrar um texto da Bíblia em que Deus, o próprio Deus, ele é bairrista. Ele puxa a sardinha, ele puxa a sardinha para um lado, ele deixa de ser imparcial e passa a tomar parcialidade. Quando ele diz assim, se não me falha a memória, é Provérbios, eu acho que é Provérbios mesmo. Ele diz assim, eu estou colocando hoje os céus e a terra por testemunha acerca de vocês. Estou colocando hoje. Né? E aí ele diz assim, estou propondo a bênção e a maldição, a morte e a vida. Deuteronômio. É Deuteronômio, né? E tem nada a ver com Provérbios. Tem nada a ver com Provérbios. Nada a ver. E aí tem ponto. Se tivesse só o ponto, né, final, ele teria sido imparcial. Mas tem uma vírgula depois, né? E aí, quando tem uma vírgula, aí ele toma a parcialidade, ele diz assim. Achou? Vai, daqui. Os céus e a terra tomou hoje por 30 e 19. Por testemunho contra ti, que te tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ele deixa de ser, até ele estava sendo imparcial até o ponto final. Mas depois ele ama tanto a humanidade que puxa a sardinha para a humanidade. Né? A mensagem que eu vou pregar hoje, meio-dia, no programa Palavra Verdadeira, meio-dia, está aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Está aqui, ó. Amós, capítulo 9, versículo 7. Não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor, não fiz subir a Israel da terra do Egito. Quando Israel clamou, eu tirei ele do Egito. Mas o Senhor diz assim, e eu não fiz subir também os filisteus de Caftor? Quando os filisteus disseram assim, se eu clamar aqui ao Deus Todo-Poderoso, que nós estamos opressos aqui em Caftor, Deus também tirou os filisteus de Caftor. E diz assim, e aos sírios eu também não tirei de Qui? Eles estavam opressos aqui, clamaram ao Senhor, e Deus nos livrou também a Nínive. Era isso que eu ia citar. Eu preguei segunda-feira lá na TV, e você vê como Deus, ele não é Deus somente de um povo. Agora, ele é literalmente de quem tem aliança com ele. Olha que coisa linda. E quem é que tem aliança com ele? A igreja. Né? Deus, ele é pego de surpresa. Para a gente encerrar aqui, no nosso terceiro ponto, Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden, lá no Éden, né? Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aí nós já falamos sobre isso no início, falando sobre a questão da predestinação. Ninguém pode surpreender Deus, porque Deus sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E aí a gente deu um exemplo aqui de passou um filme e você decorar aquele filme, aprender aquele filme e você contar toda a história daquele filme. Então Deus não pode ser pego de surpresa, tá? Então, as riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas, e a providência divina. A providência divina que estão além do entendimento humano. Não dá para entender. Até Nicodemos disse assim, mas como pode ser essa questão do novo nascimento? Pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Mas era um homem leigo? Não, o próprio Jesus deu testemunho de quem era aquele homem. Tu és mestre em Israel. E não sabe? E não sabe. Eu estou te falando das coisas que tu entende. Estou dando exemplo de coisas. Estou parafraseando o texto, viu? Eu estou dando exemplo de coisas que você está acostumado a ensinar na faculdade, na sinagoga.
né? E você não entende. Imagine se eu começar a falar dos mistérios, né? Das coisas transcendentais, das coisas lá do céu. É que ele não estava entendendo, porque aí ele ainda era não a igreja, ele ainda era só judeu, mestre judaico. Né? E quando Pronto, a gente vem fica é a mente de Cristo, né? Fica a dica. Tem muitas pessoas hoje que já me perguntou isso, eu tenho certeza que já perguntou para você também. Irmão Ronaldo, eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu não entendo, tem tanta coisa que eu não entendo. Outra pessoa que está ali ouvindo é o professor Ferreirinha, viu? Eita, esse é calvinista. Esse é calvinista. Homem não entrega assim, não. Eu já digo logo. Mas senhor professor Ferreirinha, paz do senhor. Se deixar, ele vai falar aqui sobre a predestinação. Oh, meu Deus. Então, assim, quantas pessoas realmente não lê a Bíblia? Mas é nosso irmão. É nosso irmão. Vai para o céu. Pregador, ensinador. É verdade. Quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Por quê, irmão? Porque Jesus não mandou ler a Bíblia. Não é para você ler a Bíblia. Opa, que é isso? E está entrando em contradição? Não. Jesus diz assim, João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Quando nós vamos ao médico, nós vamos, para ser diagnosticado alguma coisa, nós somos examinados, fazemos vários exames, né, para ver como é que está, para poder sair um diagnóstico. Então, se você vai ler a Bíblia com a sua inteligência, de que você fez faculdade, é PhD, em etc. e tal, você nunca vai entender, porque a revelação é para o cristão, é para a igreja, tá bom? É espiritual. É espiritual, muito bem, pastor. Então, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Por isso que ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do gentio, né? Depois do grego, está escrito, né? Mas eu parafraseei aqui. Então, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo, tudo abrange o beneplácito, ou seja, a aprovação, né, da vontade divina, né, que articulou o plano, né, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. E aí, claro que você que está me ouvindo vai dizer, então, olha aí, que Deus já articulou tudo. Deus tem um plano para cada um de nós. Tá? Se nós mudarmos aqui o rumo da nossa vida, Deus tem um plano também para a nossa vida. Né? Tem uma maneira de nos atrair até Ele. Mas se nós quisermos sermos salvos, nós temos que estar dentro do barco, dentro da arca, porque essa arca é a igreja de hoje. Né? Então, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que Deus, que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, né? Deixa eu ler aqui, 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. Não faz nem ler, né? Tem que ler aqui os textos. 1 Pedro 1:20 diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, esse plano, né, da unidade que é a igreja, esse terceiro povo, judeus e gentios, esse plano já estava estabelecido antes da fundação do mundo e agora está conhecido entre nós por amor de Deus. Paulo vai falar que, vindo à plenitude dos tempos, né, Deus enviou seu Filho, né,
nascido sob a lei, nascido de mulher. E o que é a plenitude dos tempos? Vindo no tempo certo, tá? Então, indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo, tá? O plano divinamente pré-estabelecido, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, né? Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, assim, para resumir aqui, foi falado o que já né? foi falado, né? Deus não foi pego de surpresa, obviamente, e ele não criou aquele plano. Peraí, Deus dizendo, meu Deus, Adão pecou, agora eu tenho que agir com justiça, tenho que botar ele para fora, vou ter aqui agora que arrumar um jeito de salvar ele, de salvar a humanidade. Aí Deus começa agora, a partir daquele momento, traçar um plano. Na verdade, tudo já estava na presciência de Deus. Deus já sabia que o homem iria pecar, iria cair. Não por determinação dele. Não por determinação dele. Ele deixou livre, né? Ele disse, certamente no dia que comeres, morrerás, né? Então, tu é livre para comer de todos os frutos, mas não toque. Não toque. Então, se ele não tocasse, é tanto que a maldição na terra só veio depois que ele comeu, e não a mulher, porque a mulher comeu do fruto e nada tinha acontecido. Mas isso aí já é uma outra aula. Uma outra aula, né? Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Aí não tinha como Deus unir a igreja, unir os dois povos, fazendo o gentio se tornar judeu e muito menos os judeus se tornar gentios. Então, dos dois ele forma um povo santo, povo... o senhor vai repetir de novo. Diga aí de novo, pastor. Nem ele podia fazer o judeu... Você gostou? Foi esse aí? Não. É porque isso aí vai edificar muita gente. Não, eu estou dizendo que a unidade dos povos não se daria por os gentios se tornarem judeus, né? Porque teve gentio que se tornou judeu, né? Teve gentio que se tornou judeu. Em que sentido? Proselitismo, né? Sim. Eles aceitavam a crença judaica. Lembra de uma mulher que aceitou? Mulher? Quem é essa mulher? Ruth. Ruth. Irmã Ruth disse assim para sua sogra, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Onde você for sepultado, eu também. Ela ali estava se tornando judia por conversão. Mas teve judeu que se tornou pagão. E eu pensando, meu Deus, quem é essa mulher? E teve judeu que se tornou pagão por desconversão, né? Foi adorar Baal, foi adorar Azerá, foi adorar, né, Moloque. E aí vai. Assim? Então não tinha como Deus fazer essa unidade das nações, dos povos, para a salvação, tornando os gentios judeus e muito menos tornando judeus gentios. Né? Então, desses dois povos, Deus faz um pelo Evangelho. Na plenitude do tempo, Cristo. Cumpre-se. O pastor, rapaz, que coisa profunda. Isso é tão profundo que até me aguçou aqui
Isso é a conclusão. Jesus, ele foi, ele é tão misericordioso, isso não é regra, tá, na Bíblia. Mas Jesus foi curar, pastor, um coxo que era desviado dos judeus. Ele não era judeu, ele estava lá no tanque de Betesda, a qual esse tanque tinha um altar em homenagem ao deus Asclépio, ou Esculápio, o deus da medicina. E Jesus vai lá e cura exclusivamente esse homem. Então, assim, Jesus, né, ele tem misericórdia até mesmo de uma pessoa que vivia enganada. Eu acredito que aquele homem, ele deva ter se convertido, porque ele viu que o deus da medicina, que dizia a mitologia grega, que ele ressuscitava até pessoas, e aí daí a questão de Jesus não mandar ele tomar banho lá no tanque, se banhar no tanque de Betesda, ele manda ele se apresentar ao sacerdote. Já o tanque de Siloé, não. O tanque de Siloé, que era exclusivo para a purificação dos judeus, ele, quando cura o cego, ele manda o cego se banhar no tanque de Siloé e se apresentar lá ao sacerdote. Então, justamente porque o próprio Jesus teve misericórdia de uma pessoa que estava desviada, e quando ele vai se apresentar ao sacerdote, eu acredito que agora ele tem agora uma nova conduta, né? Muito bem. Você lançou aí um questionamento se aquele homem ele era gentil ou judeu, né? Ele, na verdade, ele era judeu, né? Era judeu, né? Judeu, só estava... Que ontem, na pregação do pastor Manuel, na sexta-feira, ele levantou também um questionamento sobre se Dalila era judia ou filisteia. Né? Para pensar, né? Talvez aí o Ferreirinha diga, o pastor Robson, o pastor Nestor. Saudação para o pastor Nestor também, está conosco. Pastor Tiarli Fonseca, Deus abençoe. Nossos irmãos, estamos chegando ao final. Eu acho que foi muito boa a aula. Tem até um comentário aqui, esse molde é do Rubens, esse molde de aula está excelente, essa maneira da gente compartilhar aqui o ensinamento. Meus irmãos, final da lição de número 9, a lição que falou sobre esse plano da unidade, né? Já estava revelado, e próximo domingo estaremos de volta. Eu vou avaliar se eu vou trazer um outro companheiro, se é o Ronaldo. Ele não... Eu até hoje, por causa da noite da vigília, que eu ministrei a vigília o tempo todo, né? E vem de uma luta grande, e eu achava que eu não ia ter muito... Aí eu liguei hoje cedo para o Israel, presbítero Israel, mas ele também esteve na vigília, né? Ele esteve na vigília em casa, mas esteve na vigília, e aí eu não consegui. Eu ia pedir para ele vir compartilhar com você a lição. Mas foi bênção, eu consegui aqui cooperar de alguma forma, e nós estamos terminando. Eu quero só chamar a atenção para, antes de orar, daqui a pouquinho, na TV Verde Vale, canal 13, e no canal 137, para quem tem BrisaNet, canal 137, ou pelo Facebook, tá certo? Programa Palavra Verdadeira. Eu vou estar pregando lá capítulo 9 de Amós. Sobre isso, né? Como Deus ele tanto atende um judeu, como atende um filisteu, como atende um sírio, né? Bem, ele atende. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje à noite, o nosso culto evangelístico. Meus irmãos, eu queria alcançar aí pelo menos 5.000 pessoas visualizando o culto desta noite. Eu vou pregar uma palavra do livro do profeta Jonas. Eu já me dei a palavra para o culto de evangelista dessa noite, tá bom? O culto tem uma temática evangelística. Convide 19 pessoas. É um trocadilho com a palavra que foi muito usada nesse tempo, que é o Covid-19. E aí você vai convidar.
mandar uma mensagem no seu WhatsApp. Aí você, para ter a garantia de que tem 19 que vai, você convida 38, 60, convida todos os seus amigos, seus familiares para estar online, 18 horas em ponto, a gente começa o nosso culto evangelístico lá da nossa sede. Manailê Dias, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então, convide 19, aqui no Juazeiro, no Iguatu, em São Paulo, onde você estiver, aí no Tocantins. Irmão, o pastor Robson não vai convidar não, porque o pastor Robson tem um culto dele hoje também. É bênção. Muito bem. Deus abençoe. Então, culto hoje à noite. E amanhã eu estarei com a irmã Maria aqui no culto da oração. Quarta-feira continua o curso bíblico dinâmico. Tem sido uma bênção. Nós temos 81 irmãos matriculados no curso bíblico dinâmico. Vou dar diploma. E alguém que ainda não está matriculado pode matricular mandando um zap aí, ó. Deixa eu ver aqui. Você vai mandar um WhatsApp para esse número aí. Se você mandar para esse número aí, dizendo que quer se matricular, você manda o seu nome completo, digita o nome do documento, e eu lhe passo os links das aulas anteriores. Já tivemos 4 aulas. Tá? Se você já assistiu, aí você vai me dizendo assim, eu assisti essa, e eu vou colocando sua presença. Nós temos 81 irmãos inscritos até o final, podemos chegar até 100 irmãos inscritos, a gente vai dar diploma para todos que assistiram todas as aulas. E aí tá, 97 13 75 22. Ok? Bom, final do nosso culto da nossa live de escola bíblica. Eu vou pedir o Ronaldo para orar, mas hoje é domingo 31, tem esse culto. Nós não estamos fazendo recolhimento de contribuições, mas vou pedir aos nossos irmãos 7 congregações. Hoje, aqueles que ainda não chegaram com a sua contribuição, com o seu dízimo, com a sua oferta, faça isso. Amanhã estaremos fechando os relatórios do mês e eu quero, assim como o mês passado, ter a alegria de que todas as contas da igreja foram pagas, que tudo foi provido para a glória de Deus. Você será certamente abençoado com a sua fidelidade. Ronaldo, faça a oração final, eu vou trazer a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, nós, nesse exato momento, nós queremos ser gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Meu Deus, por esses momentos que passamos na Tua presença, nos alegrando, meu Deus, em ler a Tua palavra, em saber, meu Deus, que o Senhor nos amou de uma maneira tão grandiosa, que o Senhor, meu Deus, revelou, já tinha preparado todas essas coisas para que nós hoje pudéssemos desfrutar dessa paz que é ser igreja. Senhor, nos ajuda a cada dia a anunciar a multiforme graça de Deus, para que outras pessoas também possam receber essa alegria constante no coração, possam ter certeza da sua salvação. Pai, abençoa logo mais, meu Deus, o programa com o pastor. Meu Deus, que vidas venham ser edificadas através desse programa. Meu Deus, as lives logo mais à noite também, de todos os nossos irmãos, pastores. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, possa ser propagada através da Tua igreja. Abençoa, meu Deus, o culto do nosso pastor, meu Deus, e assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. A minha saudação para todos os pastores da Conadec, hoje o nosso presidente, pastor João Gonçalves Mendes, fez uma convocação para todos os mais de 1000 ministros, para nós estarmos 24 horas numa campanha de jejum e oração, orando pela igreja, orando pela nação, orando pelo Estado, orando pelas cidades, orando, enfim, por todas as famílias. Nós estamos atendendo e eu estou em atendimento à convocação do meu presidente, do nosso presidente, e eu trago uma saudação para todos os ministros da nossa convenção. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmão Ronaldo, Deus abençoe. Obrigado. Até domingo. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.